Bem, hoje nós falaremos sobre a comunicação oral e a escrita. Dentro da comunicação oral e a escrita, temos que levar em consideração que a escrita é a parte do código e a oralidade é ela sendo colocada em prática no nosso dia a dia. Então, nós temos aqui, vamos falar sobre a definição de texto, que é uma unidade global de comunicação que expressa uma ideia ou trata de um assunto determinado. Dentro desse assunto determinado, escolhido pelo enunciado, por quem vai falar, pelo locutor, no caso, ele está sempre contextualizado, expressando uma ideia, que entra já no campo semântico, né? Então, eu vou passar a falar com vocês sobre alguns tópicos relacionados a essa definição textual. Um deles ele é um todo em seu significativo, né? Ou seja, tem que haver um significado, uma representação linguística do assunto, do tema que será abordado durante o texto. Tópico 2 é difundido por diversos códigos. Aqui, no caso do código na escrita, é a letra, é a grafia, que vai ser a representação codificada do que nós, falantes da língua portuguesa, oralizamos antes. O terceiro tópico é um discurso produzido por um sujeito, ou seja, há uma mensagem a ser passada, e essa mensagem será passada por um código, que nós já representamos como a letra, o léxico, né? E essa mensagem ela é produzida por um interlocutor, por um sujeito, por alguém que a transmite. Tópico 4 vem delimitado pelo tempo e espaço. Essa mensagem ela não é solta ao vento, sem nenhum tempo determinado, sem nenhum espaço representativo. Ela é lançada, ela é reproduzida, mas há todo um contexto ao qual foi inserido. E o quinto tópico, que é carregados de valores ideológicos. Todos os textos e as temáticas que nós escolhemos dentro de específicas, né, vamos dizer assim, elas vêm trazendo cultura, valores ideológicos, reproduções, até mesmo de quem os produz, de quem os escreve. Mesmo que tenham apoios, né, de texto base, mesmo que tenham apoio de outros textos inseridos, no caso até da intertextualidade, ainda assim, ou melhor, mesmo assim, eles precisam desses valores ideológicos e desses conteúdos semânticos. Bem, continuando a nossa explicação sobre texto, vamos abordar agora alguns elementos também fundamentais ao texto. Para que um texto seja produzido, antes da produção de um texto, e mesmo para quem vai ler, né, esse texto, existe a intenção do enunciado, ou seja, antes do enunciado ser formado e da temática ser codificada para o papel, tem que levar em conta a intenção de quem escreve, com que finalidade aquele texto foi produzido. Depois nós vamos ser necessário também ter o tipo de receptor. Se há um interlocutor, que é aquele que escreve, aquele que produz o texto, obviamente também existe o receptor. E existem vários tipos de receptores. Então, neste momento, você vai necessitar conhecer o público-alvo que vai receber esse texto, que vai ouvir, que vai ler essa produção textual. Temos que levar em conta também as características da linguagem, ou seja, precisamos entender se a linguagem utilizada no texto terá que ser uma linguagem culta, mais rebuscada, mais produzida, ou se pode ser uma linguagem coloquial, uma linguagem mais suavizada, mais para oralizada do que para a escrita em si.
E dentro ainda deste assunto, né, da linguagem escolhida, da característica da linguagem, está também a escolha vocabular, como eu falei, ou rebuscada ou mais suave e menos produzida. E existe o último elemento do texto, que são os eixos de circulação. Isso é bem assim encontrado e bem pedido hoje na modernidade, né, nos nossos tempos, dentro dos gêneros textuais. Cada gênero textual, ele abarca um eixo de circulação, ou seja, se eu vou produzir um texto para uma revista teen, né, para uma revista de adolescente, ele tem um tipo de abordagem de escrita produzida. E se eu vou, se é um termo técnico, né, uma revista específica de odontologia, por exemplo, eu já tenho que utilizar uma outra escolha vocabular de acordo com tal eixo de circulação. Agora falaremos especificamente sobre contexto. Primeiro eu darei a definição e depois explicarei a respeito. A definição de contexto é ter como referência a situação comunicativa concreta em que foi produzido. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que o contexto, ele não está relacionado somente ao léxico, somente à palavra, ou seja, não é como na escrita. O contexto, ele está relacionado diretamente à semântica, ao jogo de sentidos, a tudo que abarca os sentidos das palavras e de todo o contexto em si. Vou falar de dois tópicos. O primeiro, a fundamentação e o embasamento. Todo contexto, ele necessita de uma base sólida. O texto, quando ele é escrito, ele tem que estar fundamentado dentro de um contexto que foi inserido, que está ao redor dele, né? A situação comunicativa em que foi produzido. E esse embasamento acontece pelo contexto em vários aspectos, social, o contexto político, histórico, em que esse texto foi escrito. E levando em conta esse lado aí comunicativo, vamos pensar também na situação que induz a formação deste texto, ou seja, o que me levou a produzir esse texto historicamente falando, digamos assim. Existem dois tipos de situação. Existem as situações implícitas, aquelas que no texto estará codificado, estará escrito, e existem aquelas que estarão deduzidas apenas, que são aquelas implícitas, aquelas escondidas, aquelas que a gente vai deduzir. Parafraseando, nos dias de hoje, fala-se muito sobre inferência. Então, alguns contextos nós deduzimos, nós inferimos dos textos para chegar a determinadas conclusões. Então, o texto sozinho, ele não pode ser produzido sem um contexto. Ele acaba ficando sem sentido, ele acaba ficando semanticamente pobre, digamos assim.